A revolução que essas mulheres fizeram na fábrica mudou a história da humanidade. No dia 8 de março, o mundo inteiro celebra o Dia Internacional da Mulher. A data é marcada por manifestações, atos, comemorações e reivindicações do respeito aos direitos das mulheres e da igualdade de condições entre mulheres e homens. Hoje vamos conhecer os detalhes por trás da criação da data. Uma história de luta, revoltas, tragédias, mas sem dúvidas, uma história sensacional. Um incêndio trágico em Nova York e uma revolução na Rússia são alguns dos eventos que influenciaram para a criação da data, que foi criada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1977. Mas, na época, o dia 8 de março já era utilizado por movimentos femininos como uma data para celebrar a luta pelos direitos das mulheres desde o início do século XX. Para compreendermos os eventos que desencadearam nesta data, vamos passar pelo contexto histórico que o mundo passava na época. Em 1908, cerca de 15 mil mulheres marchavam pela cidade de Nova York, exigindo a redução das jornadas de trabalho, melhores salários e direito a voto. O Partido Socialista da América declarou o Dia Nacional das Mulheres um ano depois. A proposta de tornar a data internacional veio da ativista comunista e defensora dos direitos das mulheres Clara Zetkin, em 1910. Durante uma conferência internacional de mulheres socialistas em Copenhague, 17 países estavam presentes com cerca de 100 representantes e todas concordaram de forma unânime. A data foi celebrada pela primeira vez em 1911 na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça. Seu centenário foi comemorado em 2011. Neste ano, estamos tecnicamente comemorando o 112º Dia Internacional das Mulheres. O evento mais conhecido para o surgimento da data e o primeiro a ser considerado é o do incêndio na fábrica de roupas Tringle Shirtwaist, em Nova York, em 1911. Isso porque, após a tragédia, as terríveis condições a qual as mulheres estavam submetidas foram escancaradas em todas as capas de revistas do país e, rapidamente, teve ampla divulgação e reconhecimento por grande parte da sociedade, atingindo níveis também internacionais. Em 25 de março de 1911, um incêndio atingiu a fábrica de roupas Tringle Shirtwaist, nos Estados Unidos. Foi o mais mortal acidente industrial da cidade de Nova York e matou 146 pessoas, 23 homens e 123 mulheres, em sua maioria mulheres imigrantes judias e italianas, entre 13 e 23 anos. A tragédia fez com que a luta das mulheres operárias estadunidenses, coordenada pelo histórico sindicato International Ladies Garment Workers Union, em português, União Internacional de Mulheres da Indústria Têxtil, crescesse ainda mais, em defesa de condições dignas de trabalho. Descobriu-se que as pessoas que estavam no prédio estavam literalmente trancadas dentro dele, com as saídas barradas. A prática era comum. As portas das oficinas eram trancadas para evitar que os funcionários saíssem para fazer pausas durante seus turnos. Essa era uma das ações realizadas contra as trabalhadoras. Os noticiários da época também escancararam as péssimas condições de trabalho das vítimas, que tinham de cumprir cargas horárias de trabalho desumanas, que chegavam a 16 horas seguidas, para receberem salários extremamente baixos. As instalações das fábricas não eram nada adequadas para estas cargas de trabalho. Eram locais sujos, insalubres, sem ventilação ou instalações apropriadas. A revolta diante da tragédia se transformou em uma bandeira por melhores condições de trabalho para as mulheres. Atraiu mais ativistas para as diferentes causas femininas defendidas no Dia Internacional da Mulher e, durante algum tempo, foi considerada como o estopim para o surgimento da data. Porém,
Mesmo tendo grande influência para reforçar a sugestão da criação da data por Clara Zetkin um ano antes, do outro lado do mundo, movimentações na Rússia trariam mais força e visibilidade para o movimento. Em 1914, o mundo enfrentava o terror do início da Primeira Guerra Mundial. Várias manifestações pela paz foram feitas, e durante o mês de março, as manifestações femininas ganhavam força também como uma forma de protesto pelo fim do conflito. Ainda dentro do período da guerra, a Rússia, que até então ainda não havia sido dissolvida, era conhecida como União Soviética e enfrentava também conflitos internos. Em 1917, enfrentaria o que o mundo conheceria como Revolução Russa, evento que transformaria o mundo todo e que teve início do processo. Também um evento com grande protagonismo feminino. Isso colocava em colapso os 300 anos da monarquia na Rússia. Em 8 de março daquele ano, milhares de mulheres saíram às ruas de São Petersburgo, pedindo por pão, melhores condições de vida e exigindo a saída da Rússia dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Posteriormente, a Marcha da Paz e Pão ficaria conhecida como um dos eventos mais significantes protagonizado pelas mulheres na história e tem consequências até os dias de hoje. Um mês antes, em fevereiro, a classe operária russa também já havia começado a organizar uma série de protestos e greves e em 7 de março, a Putilov, maior fábrica da capital russa, estava completamente parada. Devido às incertezas que a guerra causava, a Rússia passava por racionamento de alimentos. No dia seguinte, as milhares de mulheres nas filas de racionamento de pão manifestaram toda a sua indignação e se juntaram aos comícios do Dia Internacional da Mulher. A mobilização tomou conta das ruas de São Petersburgo. O movimento operário que estava em greve também aderiu à manifestação, que ganhou força e não poderia passar mais despercebida. Cerca de 50 mil trabalhadores entraram em greve. O evento marcou o início da chamada Revolução Russa em 1917, mas também foi uma demonstração do protagonismo feminino para grandes transformações na sociedade. A ONU declarava o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher e começou a celebrar a data em 8 de março. Mas somente em 1977 oficializou-se a data de 8 de março como Dia Internacional da Mulher, e a data se tornou uma ocasião para celebrar os avanços das mulheres na sociedade, na política e na economia. Protestos e greves também são organizados para aumentar a conscientização em relação à contínua desigualdade de gênero. A proposta de Clara de criar um Dia Internacional das Mulheres não possuía ainda uma data fixa. A data foi formalizada durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, quando as mulheres russas exigiram pão e paz. 4 dias após o início das greves e protestos, o czar foi forçado a abdicar e o governo provisório assumiu o controle do país, concedendo às mulheres russas direito a voto. Na época, a Rússia utilizava-se do calendário juliano. Era dia 23 de fevereiro, correspondente a 8 de março no calendário gregoriano. O roxo, o verde e o branco são as cores do Dia Internacional das Mulheres. Isso de acordo com o site oficial. Roxo significa justiça e dignidade. Verde simboliza esperança. Branco representa pureza, embora seja um conceito controverso. As cores se originaram da união social e política das mulheres. No Reino Unido, em 1908, o roxo tornou-se então a cor predominante na representação e nas manifestações. O Dia Internacional das Mulheres é um feriado nacional em muitos países, incluindo a Rússia, onde as vendas de flores dobram durante os 3 a 4 dias ao redor de 8 de março. Na China, muitas mulheres recebem meio-dia de folga no dia 8 de março, conforme recomendado pelo Conselho de Estado. Na Itália, o Dia Internacional das Mulheres, ou La Festa della Donna, é comemorado com a entrega de botões de mimosa. A origem desta tradição não é clara, mas acredita-se que tenha começado em Roma, após a Segunda Guerra Mundial.
Nos Estados Unidos da América, março é o mês da história das mulheres. Todos os anos, um pronunciamento presidencial homenageia as conquistas das mulheres americanas. No Brasil, o Dia Internacional das Mulheres não é um feriado nacional, mas o dia é celebrado em todos os estados pelas mais diversas sindicâncias de direito das mulheres, instituições públicas, privadas, religiosas, dentre outras, e ganhou grande força e engajamento por parte das escolas, que adere à data como um dia de manifestações, debates e eventos de conscientização sobre a data e o protagonismo das mulheres, normalmente envolvendo a classe estudantil. Algo que poucas pessoas também sabem é que o Dia Internacional da Mulher tem um tema todos os anos. O tema do Dia Internacional das Mulheres em 8 de março de 2023 será Por um Mundo Digital Inclusivo, Inovação e Tecnologia para a Igualdade de Gênero, em alinhamento com o tema prioritário da 67ª Sessão da Comissão da ONU sobre a Situação das Mulheres, Inovação, Mudança Tecnológica e Educação na Era Digital para alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, marcada para acontecer entre os dias 6 e 17 de março de 2023. Muitas pessoas podem erroneamente serem iludidas pela ideia de que as mulheres conseguiram alcançar patamares de igualdade em direito com os homens. Porém, isto são casos regionais e decorrentes de uma luta extrema e persistência protagonizada por mulheres que tiveram que fazer um esforço muito maior do que a maioria das pessoas teria que fazer para conseguirem ocupar vagas, cargos ou posições de destaques iguais. Pode-se pensar que as condições enfrentadas pelas mulheres do início do século XX estejam distantes, mas estamos testemunhando um retrocesso significativo na luta global pelos direitos. O surgimento de grupos extremistas é uma prova incontestável disto, e mudou repentinamente a vida de milhares de mulheres, como aconteceu no Afeganistão, onde foram banidas do ensino médio, tiveram um ministério que as defendia dissolvido, e as muitas são instruídas a não trabalharem de forma autônoma ou por conta própria. Muitos fatores passam despercebidos por grande maioria da sociedade e que influem na luta por esta igualdade. A própria pandemia de Covid-19, segundo o Global Gender Gap Report 2021 do Fórum Econômico Mundial, aumentou a estimativa do tempo necessário para acabar com a disparidade global de gênero em mais de 36 anos, partindo de 99,5 anos para 135,6 anos. Segundo a ONU, em um estudo em 13 países, quase uma em cada 2 mulheres, 45%, relatou que ela própria ou uma mulher que conhecem sofreu alguma forma de violência durante a pandemia. Essas violências incluem abusos verbais, negação a recursos, entre outros. Há também vários avanços em vários países do mundo, desde a escolha de representação femininas na política e outras áreas governamentais. É necessário que a sociedade abrace a causa e faça parte dela, desde pequenas ações a grandes atos, e que neste 8 de março juntem força para lutar por um mundo mais igualitário para todos. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o gostei e nos vemos no próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!